Oi, hoje é a resenha do conto O Grande e o Pequeno, escrito por Adriana Falcão, aqui da coletânea Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Todo caso de amor tem sempre um grande e um pequeno. O pequeno ama, o grande se deixa amar. O grande fala, o pequeno ouve. O grande discorda, o pequeno concorda. O pequeno teme, o grande ameaça. O grande se atrasa, o pequeno se antecipa. O grande pede, ou nem precisa pedir, e o pequeno já está fazendo. Assim começa O Grande e o Pequeno, escrito por Adriana Falcão, que desta vez aqui a gente não pode nem chamar que é um conto que conta uma história. Na verdade, a gente pode classificar esse texto aqui da escritora como uma espécie de uma crônica a respeito, claro, de casais. E claro, o que vai acontecendo com todos os casais aqui apresentados, porque exatamente não é apenas um, a gente pode pensar como uma infinidade de agrupamentos de seres humanos. Que claro, um vai ter que ser grande e o outro vai ter que ser pequeno, só para acontecer um certo de um equilíbrio ali na relação entre eles. E eu acho que eu nem preciso fazer muito mistério, mas preciso guardar alguns elementos, pelo menos para quem ainda pretende ler este texto. Minha avaliação desta pequena crônica da Adriana Falcão. Sim, mais uma vez temos um texto dela que há uma certa tendência de a gente pensar que ele é um pouco engraçado, tenta ser pelo menos leve, não é necessariamente algo cômico para a gente rir descontroladamente. Sim, há algumas passagens aqui nessas apresentações de tantos casais, inúmeros, a gente pode achar graça aqui e acolá. Mas no geral não dá para dizer que é um texto realmente para ser engraçado, cômico. Não é uma comédia que está sendo descrita aqui, é algo apenas leve, divertido, com certeza. Mas, mesmo tanto que a gente pode dizer que esse texto aqui funciona, a gente também pode dizer que é um texto que às vezes também pode não funcionar muito para alguns leitores. Eu fiquei no mais ou menos. Muitas vezes eu estava achando interessante essa apresentação de vários casais e em outros momentos até que não. Aliás, em termos de comparação, que é sempre bom a gente fazê-las, eu posso citar um conto de um outro escritor que já apareceu aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, que é o João Ansanello Carrascosa. Deixa eu puxar o livro aqui, que está aqui nessa coletânea dele, O Volume do Silêncio. E o conto ao que me refiro chama-se exatamente Casais, onde ele faz a apresentação de vários casais. Uma boa comparação, porque o texto aqui da Adriana Falcão também é a mesma coisa. Aliás, o texto do João Ansanello Carrascosa, eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que eu falei a respeito lá daquele primeiro texto. Mas o de agora, o da Falcão, sim, é um texto que pode ser interessante, pode ser que não, depende do leitor. Uma coisa interessante a respeito desse texto aqui, que muita gente pode pensar, quem é o grande da relação e quem é o pequeno? Você pode supor em muitos momentos, talvez na maioria dos casais, você pode dizer que é o homem que é o grande, a mulher que é o pequeno. Claro, em muitas outras situações é exatamente o contrário, a mulher que é grande e o homem que é pequeno. Mas, curiosamente, o texto aqui faz questão de dizer que, e eu voltei a ler para ficar mais preciso, não é uma questão de gênero. Olha só, existem homens pequenos e homens grandes, mulheres grandes e mulheres pequenas. Sim, isso aqui é interessante aqui do texto, que ele não faz exatamente uma definição de qual dos dois dentro do casal que é o grande e o que é o pequeno. Isso pode variar bastante. Uma outra coisa também que é curiosa de se marcar aqui, está bem explícito no texto, que é, como ninguém descobriu até hoje uma regra que permita determinar qual é o grande e qual é o pequeno, só observando o casal mais atentamente. É exatamente isso. E aliás, a partir desse momento do texto que realmente se começa a mostrar vários casais onde um fica grande e o outro fica pequeno. E você pode pensar, então, o texto vai continuar nisso o tempo todo? Sim. E aí a gente pode voltar de novo para aquela comparação inicial com o texto do João Ansanello Carrascosa, Casais, onde lá também tinha um desfile de pares. Do mesmo jeito, a gente pode pensar, vai ficar nisso? Aqui no texto de Adriana Falcão, a gente pode dizer que é um pouco inferior a esses casais apresentados. Digamos que lá do Ansanello tinha um pouco mais de conteúdo, mais encorpado talvez. Aqui são um pouco mais rasos, até por causa daquela coisa de Adriana Falcão ter um texto mais leve. E sim, o texto vai permanecendo nessas apenas apresentações de casais e
pode começar a ficar maçante para alguns leitores, outros podem achar interessantes, até que num certo momento eu posso adiantar como um certo spoiler que não prejudica nada a futura leitura de vocês. Sim, num certo instante aqui, de repente, a Adriana Falcão nos dá uma surpresa e diz que aquele que era pequeno, seja lá homem, seja lá mulher, passa a ser o grande e vice-versa. Quem era grande, seja o homem, seja a mulher, passa a ser o pequeno. Ou seja, a coisa muda completamente de figura. Na verdade, muda em 100%, né? Quem estava, digamos, um pouquinho oprimido, passa a ficar um pouco mais superior. Aliás, talvez aqui a questão não seja de ser quem seja o pequeno, de ser realmente uma opção, uma situação, melhor dizendo, né, de estar rebaixado ali na relação do casal. Não, na verdade não é isso. Às vezes, como muitas vezes também mostra o texto, ser pequeno às vezes quer dizer que é maior do que o grande. Nesse ponto a gente pode dizer que então é só uma questão de nomenclatura. Na verdade a importância pode variar, mas sim, o que vale a boa virada do texto é que realmente passa a mostrar como quando tem essa virada de um passa a ser o outro, como a relação muda completamente. E aí fica uma grande disputa daquele que um dia foi o grande e passou a ser pequeno, de querer voltar na condição anterior e mais confortável. Mas também depois desse momento, que há essa inversão, o texto praticamente já se encerra rapidamente e a gente não tem muita oportunidade de ver o contrário das tentativas de se reverter a situação. Fica mais como um suspense dramático, né, aqui dessa crônica, que faz com que a gente até possa ficar pensando um pouco mais, refletir sobre este assunto de ser grande ou pequeno nas relações entre duas pessoas. Ou seja, no fundo realmente confirma que o texto está mais com uma pegada mais de crônica do que de conto. Aliás, conto não é mesmo, com certeza, porque não tem principalmente aqueles conceitos básicos de começo, meio e fim. Não, não tem nada disso aqui. Embora em alguns casais descritos você possa imaginar um certo começo, um meio e um fim, naquela pitadinha de situação. Mas, na verdade, passa a ser mais uma viagem de cada um dos leitores também. Ou seja, de qualquer forma, e aí também comparando com o texto da Adriana Falcão da semana passada. Sim, foi um texto um pouco mais interessante. Eu não gostei muito daquele que a gente viu no vídeo anterior. Também deixo o link aqui em cima para você dar uma conferida do que eu falei a respeito. E sim, melhorou um pouquinho, mas também não melhorou lá muita coisa não. No fundo, considerei mais ou menos também esse texto. E sim, semana que vem teremos mais um terceiro texto da Adriana Falcão para encerrar a trinca proposta aqui por essa coletânea. Mas, de qualquer forma, para o grande e o pequeno de Adriana Falcão, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Sim, tá bem melhor o texto, mas ainda podia ser bem melhor. E amanhã também vamos descobrir se os textos de Conan o Bárbaro, aqui no volume 2 dessa coleção da Pipoca e Nanquim, escritos por Robert E. Howard, também voltam à boa forma. Lembrando, né, que lá no livro 1 eu gostei de todos os contos apresentados. Mas esse primeiro conto que a gente viu na semana passada foi mais ou menos. Vamos ver se o segundo conto aqui do livro está um pouquinho melhor e voltando com a pegada anterior. Estou curioso para saber se Conan volta a ser o que é de bom. E claro, semana que vem a gente volta para o último texto aqui de Adriana Falcão dentro da coletânea Elas por Elas. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!